O ser é aquele que se apaixona. O ser é aquele que constrói identidade. Nós estamos aqui buscando uma formação superior, buscando um curso, buscando uma aptidão, aprimorar as habilidades, mas somos aquele que sente. E interessante investigar na etimologia das coisas, inclusive dos sentimentos, a origem da palavra paixão. A palavra paixão deriva de pathos, que também é a mesma origem da palavra doença, patologia. Podemos então inferir que quem está apaixonado está um pouco enfermo da emoção, está com uma emoção alterada. Criatura, ele é tão lindo, tão maravilhoso, mas calma que não é tanto assim, mas é tão espetacular, aquela coisa. Aí a gente entende que a pessoa apaixonada, o ser apaixonado, daqui a pouco eu volto à questão do ser, para a gente poder visitar o século XX, que foi o século da pesquisa sobre o ser e a existência. Daí, a grande pujança da filosofia existencialista no século XX, ao longo das décadas do século XX, para tentar entender onde o ser se encontrava com o nada, onde o ser se encontrava com a sua essência, com a profunda sofisticação que mora na simplicidade das coisas. A pessoa apaixonada é igual aquele Usain Bolt. Esse não é o nome do cara que ganhava 100 metros rasos na Olimpíada. Ele chegava com 9 segundos, o resto chegava uns 2 segundos atrás, que é uma eternidade para quem corre. Ele chegava e ficava esperando os outros chegar, de tão bom que era. A pessoa apaixonada se parece com o Usain Bolt. Dispara e o coração fervilha e vai, nos 100 metros, vai, aquela coisa. O Usain Bolt, depois que termina os 100 metros, ele para, porque ele tem que ganhar mais umas 3 ou 4 provas na Olimpíada. Descansa. A pessoa apaixonada, metáfora, a pessoa apaixonada vai embora. Terminou os 100 metros, ela continua, e a pessoa, 300 metros, 500 metros, 1000 metros, ela, pum, cai morta. Porque não aguentou. Isso mostra que, para eu poder conviver com a paixão, eu preciso ter fôlego. E os estudiosos do comportamento identificam um prazo para que a paixão acabe. 6 meses para uns, 18 meses para outros. A gente fica com a média de 9 meses a 12 meses para a pessoa ficar apaixonada. Depois a coisa começa a mudar. Por isso que tem gente que troca de parceiro ou parceiro o tempo inteiro. Por quê? Acabou a paixão. Acabou a novidade. Mas não acabou para quem pensa, para quem sente. Nosso desejo é que a paixão não morra no nada, mas que ela resulte em algo mais terno, em algo mais perene, que é o amor. O amor suaviza o fim da paixão e transforma uma relação aparentemente calorosa, fervorosa, em algo mais ameno, porém mais profundo. No fundo, nós não podemos ter medo da profundidade, do mergulho em busca do outro. Essa foi a investigação dos filósofos existencialistas do século passado, que estudaram a essência do ser. E chegaram à conclusão que o grande mal do século passado foi o vazio existencial. Quando a criatura cai em si, cai no nada. Mas por que o vazio? O ser e o nada. Aí vem Jean-Paul Sartre, o ser nauseabundo, aquele que está vazio dos seus conteúdos fundamentais. Nós estamos aqui para aprender a ser. Paul Tillich, um grande pensador também, existencialista, porém focado no existencialismo transcendental, como Gabriel Marcel, por exemplo, outro grande pensador nessa linha de pensamento transcendental, escreveu um livro para tratar desse assunto, A Coragem de Ser. É preciso ter coragem para a gente investir na essência do nosso propósito. Gente, não estamos aqui à toa.
Vocês não estão aqui apenas para confirmar as horas de presença, assinando um documento, para depois contar presença lá na frente. Vocês estão aqui para mudar a vida. Nós estamos aqui para sairmos daqui melhores. Para aprendermos a profunda sofisticação que existe no gesto da simplicidade. E não há nada mais implicador do que abraçarmos essa causa que o professor falou agora. Nos implicarmos com as coisas que nos provocam esse despertar do sentimento. Temos algumas questões aqui que tratam disso, né? E vamos em breve falar, né? Daqui a pouco, depois do intervalo. Para falar vendo? sobre... Eu aprendi lá na televisão como é que faz, como é que sai dessas coisas. É sobre as perguntas? Sobre o ser. Bom, vamos lá. Ser. Essa é uma das perguntas mais intrigantes que existe, né? Da onde viemos, para onde vamos. E quando eu brinquei na minha fala de que a gente está tentando preencher o vazio com coisas, é justamente a dificuldade de encher o nosso ser, assim, né? E o que acontece, acho que o que angustia a gente é justamente o que a gente quer ser, projetando em coisas e não em pessoas, porque a gente não consegue ser pleno, a gente não consegue encontrar um propósito de viver. Eu acho que a gente quando a gente consegue ser a gente mesmo. Ele falou de um livro, uma vez eu vi um livro numa banca que chamava A Coragem de Ser Você Mesmo. Eu falei, que loucura, como assim coragem de ser você mesmo? Desculpa, como é que chama aquela moça ali, bonita, com cabelo? Você mesma. Rodou, vem cá. Desculpa te usar de exemplo, pode ser? Como é que você chama? Camila. Camila, desculpa, eu vou usar você de exemplo aqui, de cobaia, tá bom? Experimental, tá? Olha que cabelo bonito tem a Camila. Tá? Bonito. 2 anos atrás, tinha um monte de gente igual o Camilo, de verdade, eu acho seu cabelo bonito. E essas mulheres eram escravizadas, obrigadas a tacar uma chapinha nesse cabelo, porque você tinha que ser igual de um molde que te disseram que você tinha que ser. Eu não sei quantas mulheres, o Brasil está cheio de mulheres assim, morenas, loiras, que tem cabelo cacheado, porque raios ela não pode ser do jeito que ela é. Então esse negócio do ser, a gente está sempre se encaixando. Obrigado, você é linda, seu cabelo também, tá bom? A gente está sempre tentando encaixar as pessoas em moldes. O cabelo dela não é lindo. É maravilhoso, espetacular. Pois é. Fantástico esse cabelo. E é isso, e a gente não pode ser quem a gente é, porque a gente tem que se encaixar em moldes, assim. E falando do ser, eu digo assim, a gente mas a gente é sempre em função meio que do outro, assim. Eu me lembro daquele filme O Náufrago, o Tom Hanks, né, quando ele cai o avião, ele fica sozinho numa ilha, né, insulando, e qual é a primeira atitude dele? Arrumar um companheiro. Ele pega uma bola de vôlei, pinta uma carinha, porque ficar sozinho é insuportável. Para ser, você é sempre em conjunto com alguém. Eu acho que ser presidiário é uma vida miserável, mas quando o carcereiro quer punir o presidiário, ele põe um presidiário na onde? Uma solitária. Então acho que a gente mas a gente é em função do outro e não das coisas. E eu acho que a gente quando a gente tem um propósito de viver, quando a gente tem uma razão para acordar de manhã. Muito desse vazio, de a gente não ser o que a gente vem por causa de imposições, de a gente se encaixar no molde, fazer com que a gente calce um sapatinho, que o nosso pé não cabe nele, não é? Encaixar num padrão, num molde, em que, enfim, você não é aquilo. E acho que nada paga uma vida na qual você não foi você. Né? E a gente está toda hora se encaixando em moldes que não nos pertencem, tentando ser coisas que a gente não é, vivendo papéis que disseram que era legal a gente viver. É muito difícil ser. Mas eu acho que a gente é também em função do outro, tendo um propósito de vida, não é? E também tendo algum nível de transcendência, porque muito da angústia existencial que está com a gente desde o início é saber que a gente tem data de validade. E saber que a gente tem data de validade nesse belo planetinha azul é uma fonte de angústia, mas ao mesmo tempo é uma coisa que empurra a gente para frente, para fazer, para criar, para deixar um legado, escrever um livro, criar filhos. E eu acho que a gente quando a gente é em função do outro, quando a gente ama, quando a gente melhora a vida da sociedade, e quando a gente tem um olhar para algum nível de transcendência, que muitas pessoas manifestam isso na religiosidade, na filosofia, na música, mas a gente precisa entender que a coisa não se encerra aqui,
nessa carcassinha de carne e osso, mas que existe algo para além. E quando você tem essa visão de ser quem você é, de ajudar os outros e de entender que a vida é muito mais do que a concretude do que a gente consegue enxergar, eu acho que a gente é pleno, a gente não se sente vazio e a gente é um ser pleno. Dr. Wellington? Eu penso que falar um pouco dessa questão do ser, e aí eu tenho que pensar historicamente de qual é o lugar em que eu falo, porque o sentido de ser, inclusive antes do século XVII, ele nem marcadamente estava. As questões da filosofia estão lá, na Antiguidade Clássica, se marcam. Nós tivemos aí um período muito difícil da história do pensamento, mas aquilo que nós conhecemos hoje como a psicologia e uma série dessas ciências que vão implicar o sentido, porque ser é uma implicação de sentido do sujeito, e o sujeito é uma invenção do século XVIII, propriamente dito. E eu, ouvindo um pouco a belíssima explicação do Abranches e depois essa fala que marca do Alexandre também a alteridade, eu fiquei pensando que ser, os psicólogos russos têm uma palavra que eu acho que definiria para mim, desse lugar histórico que eu falo hoje, essa questão do ser, que é a Perezivane, né? Perezivane é toda essa experiência que o sujeito acumula, porque vai, com ela, se emocionando, implicando os outros e vai gerando, nessa alteridade amorosa, essa capacidade de ser e de estar. Eu acho que ser é estar com o outro numa relação de alteridade. Muitas vezes nós estamos com o outro e não estamos nada. Nós estamos numa sala cheia e não estamos nada, porque a maneira como vivemos essas experiências, elas não são experiências que de fato se marcam. Eu acho que se eu tivesse que falar deste lugar histórico que falo agora, desse momento, como o pesquisador, como o professor, como o homem deste tempo, eu diria que ser é aquele que marca um sentido na paixão. E isso implica a alteridade, isso implica as contradições, e isso implica uma série de coisas que vão demarcar a nossa experiência. Verdadeiramente, só é aquele que experimentou, e só é plenamente aquele que deu qualidade a essa experiência. Muito bom. Vou deixar para vocês irem pensando, como última tarefa nossa aqui nesta noite, daqui a um tempo, é assim: o pessoal da televisão está aqui, o pessoal do jornal está aqui. Qual é a manchete que você deseja amanhã ver estampada como a sua manchete sobre emoções, o ser e as coisas? Pensem nessa manchete, porque no final de tudo eu vou querer saber qual será a sua manchete. Mas, enquanto isto... Posso pedir ajuda para o coordenador de comunicação, que está ali, ó, tem a Dani, a jornalista, cadê a Milena? Gente, tem que sentar aqui pertinho para a gente fazer a tarefa, bem legal, hein, ó. Mas enquanto isso... Eu estou em desvantagem. Tem um cara na televisão, tem um comunicador. Padre Pedro, vocês viram? Vou pedir ajuda pro Miguel lá. Miguel, senta aqui pertinho. Valha-me Deus, hein? O senhor vai sair muito bem, que eu sei, né? Bom, eu já deixei com cada um algumas perguntas que foi chegando, porque acho que facilita para a pessoa ter em mãos todas as perguntas, porque ele sabe fazer a conexão, e é evidente, com o número de perguntas que se tem, nós não vamos conseguir responder a todas elas, mas acho que é muito bom que vocês tomem as decisões necessárias sobre o que responder de tudo isso que está chegando. Então, quem tem outras perguntas a fazer, não tem problema, vai fazendo, vai trazendo, a gente vai juntando tudo aí nesta bolsa de cada um, e cada um vai oferecendo para a gente aquilo que pode oferecer.
Podemos começar então com Alexandre? Eu só queria falar uma coisa. Eu tive dando uma olhada aqui nas perguntas, elas são sensacionais, eu gostei muito. Só que eu esqueci meu óculos no carro, eu não consegui ler nenhuma. Se alguém puder selecionar, eu não consegui ler. Fica tranquilo. Mas pelo que eu vi, tá parecendo ótimo. Estou fazendo graça, porque eu também não estou com óculos, estou fazendo a linha de que consigo enxergar bem. Quer emprestar o meu óculos, Alexandre? Quantos graus? 1,75? Por aí. Estou fazendo aquela linha. Nossa, vou ajudar a ler, mas estou esticando o braço, assim. Toma. Eu ainda tentei, olha que eu tenho o braço grande, assim, né? Pô. Tentei esticar. Eu estiquei. Obrigada, poxa. Experimenta. Eu O pessoal fica estiquei falando assim, mal que é pra das fazer a linha coisas, de aí, que ó. tô... Ficam falando mal das coisas, a importância das coisas. Tu enxerga? Tá. Aí, ó, Branches. Enxerga ou não Ó, enxerga? é aqui, ó. É bifocal esse negócio? Ó, a felicidade realmente existe? Já começou a enxergar. Eu acho que você não queria enxergar, não era A não? felicidade eu não sei, a miopia existe. Enquanto ele tenta enxergar, Abranches, pode ser? Pode ser. Eu tô sem óculos agora. Aqui, você empresta, eu te empresto. Você quer emprestar do meu? Eu leio e te passo o óculos, tá bom? Tá bom. Gente, solidariedade é tudo na vida. Principalmente quando a gente vê a angústia das pessoas retratada nas perguntas. Eu vou juntar algumas aqui, padre. Recebi uma pergunta falando sobre Setembro Amarelo, a perspectiva do suicídio aumentando, sobretudo, na juventude, e como compreender essa realidade, e em tempos de relações líquidas também, onde muitos não confiam em ninguém, no sentido de não possuírem relações interpessoais sólidas. Como os educadores podem contribuir com os alunos para que eles construam essas relações sólidas? Isso é muito importante a gente falar com educadores. Gente do céu, eu estou em sala de aula há mais de 20 anos, ininterruptos. A televisão mostra um lado só dessa história, mas a sala de aula é ali, ó, é a relação direta com as pessoas. Não tem outro material didático pedagógico mais valioso e importante do que o afeto. Não tem. O afeto que acolhe, o educador que chega para aprender, o afeto que o compreende, o entende, o afeto que o aceita integralmente como ele é, que interage com ele na imediaticidade da relação, na concreticidade dos sentimentos que estão em jogo, para aprimorar a arte de escutar. O afeto é a ponte que nos liga ao outro. Atenção, educadores, trabalhem com amor o tempo inteiro. Para aprimorarmos aqui, há uma pergunta que fala de filtros. Como trabalhar os filtros para entender isso daí? Nós temos que aprender a escutar os pedidos silenciosos de socorro que muitos alunos estão nos mandando agora. Na sala de aula de hoje, pedidos que são verdadeiros gritos de socorro, que vem com um sorriso no rosto: tudo bem, comigo está tudo bem. Vamos decifrar esse código? A carga amorosa de energia, e há uma pergunta que fala sobre o reiki, se essas são alternativas interessantes para se trabalhar energeticamente. Claro que são interessantes. A energia que nós trocamos com outra energia do afeto, eu estou falando aqui de energia, estou falando aqui de física quântica, estou falando aqui de sincronicidade. De repente você é o pé que vai pisar no freio do carro do outro, para que ele não se mate. De repente você é a palavra que vai dizer basta, para o outro que está caminhando para o abismo. De repente você tem os ouvidos que vão aplacar um pouco a ausência do outro, que não tem pai que o ouça, que não tem mãe que o ouça, que está perdido nesse mundo. É o afeto. O maior material pedagógico com o qual podemos trabalhar é o afeto.
Depois falamos mais sobre isso. Bom, agora teve uma que eu consegui ler. Não, eu lembrei de uma. Tem problema de vista, de memória. Ele lembrou de uma pergunta que ele não conseguiu ler. Isso aí é filosófico. É gente. filosófico, é quase uma... alguém me perguntou se a felicidade é tão relativa como encontrá-la, ou como encontrá-la dentro de si. Na realidade, a gente tem diversas formas de felicidade. A gente tem um nível mais superficial de felicidade, que é a felicidade do prazer. Você gosta muito de um determinado tipo de comida, você come aquele tipo de refeição, isso te dá prazer. Sair com os amigos, são essas coisas mais passageiras, mais imediatas, ou comprar um objeto que você queira. É a felicidade do prazer, mas ela tem uma natureza um pouco mais efêmera, né? Ela é uma felicidade mais superficial. Depois você tem um segundo patamar de felicidade, que é o patamar do engajamento. Dizem que a gente fica feliz quando a gente está muito absorto, engajado numa tarefa. Tem um estudioso, se chama Mihaly Csikszentmihalyi, ele fez um estudo que se chama flow, ou fluxo. Ele mostra que as pessoas, por exemplo, grandes artistas ou esportistas, quando eles estão fazendo aquela tarefa, eles ficam tão absortos, tão imersos naquele mundo, que é como se eles entrassem em alfa, entrassem no estado de plenitude. A gente vê muito isso em artista e esportista, porque requer um nível de foco, de profundidade. E é por isso que a gente precisa fazer o que a gente ama, o que a gente gosta, porque é difícil você ficar absorto em algo que te mata por dentro. Então você só consegue esse estado de fluxo, de plenitude de alguma atividade, quando você faz algo que tenha significado para você. E o terceiro nível, mais profundo de felicidade, é a felicidade do propósito, né? É quando, por exemplo, educar os filhos só dá trabalho. Eu tenho 2 filhos, só dá despesa, é uma dor de cabeça danada, e é uma alegria incomensurável, né? Você fazer trabalho voluntário, o papel de um professor, é saber que você está deixando ali uma semente. O professor não ganha bem na maioria dos casos, tirando aquele exemplo daqui, mas você sabe que você está plantando uma semente, você está criando um mundo melhor, e esse prazer da transcendência é um modo muito profundo e sofisticado de felicidade. Eu diria então, então qual é o certo? É só o prazer sofisticado da transcendência? Ninguém consegue só isso. No fundo, a vida é composta disso. Você tem que sair com os amigos, enfim, curtir uma refeição, e você tem que também ter um engajamento, e você tem que ter um propósito. Quando você consegue equilibrar sua vida com um pouquinho das 3 coisas, você consegue ser feliz. E por fim, acho que o que talvez seja mais importante é o seguinte: a nossa percepção de felicidade é baseada em contraste. É por isso que é difícil ser feliz com uma única coisa para sempre, porque nós somos seres adaptáveis, e a gente se adapta com o que é bom, e a gente se adapta com o que é ruim. Tem um estudo muito famoso nos Estados Unidos, é impressionante esse estudo. Eles pegaram pessoas que passaram por situações extremas de vida. Pegaram pessoas que ganharam na loteria, e nos Estados Unidos as pessoas que ganham na loteria, é público isso, né? E pegaram pessoas que sofreram uma paraplegia, sofreram um acidente, perderam, enfim, movimentação. E eles descobriram que essas pessoas que ganharam na loteria, assim que elas ganham na loteria, elas explodem de felicidade, elas ficam transbordando de felicidade. Elas compram um carro, compram uma casa com piscina, o tempo vai passando e ela se acostuma com essa ideia de que ela é milionária. Eu sou milionária. E um mês depois ela está feliz, mas não tão transbordando de felicidade. 6 meses depois está feliz, claro, mas enfim. Chega um determinado momento em que ele se acostumou. Eu sou um milionário. Ele não acorda de manhã exultando de felicidade. Ele já é um milionário, já se acostumou com isso. A felicidade dele volta aos patamares de antes de ganhar na loteria. Há alguns estudos que dizem a maldição da loteria, que mostra que algumas pessoas arruinam suas vidas quando ganham na loteria. Primeiro porque ela se acostuma que é rica, e mesmo quando ela não destrói o patrimônio, o que é muito comum, ela destrói as amizades. Porque aquele cunhado, cunhado se afasta dele que vai pegar meu dinheiro, perde os amigos, porque enfim, e acaba destruindo a vida. Mas na média elas voltam ao nível de felicidade que elas tinham antes de ficar felizes. E as pessoas paraplégicas entram no nível de depressão profunda. Elas ficam pensando, o que eu fiz para merecer, para ser paraplégico? Algumas pensam que a vida não vale mais a pena, passa 1 mês, passa 2, e ela percebe que apesar de todas as limitações
que isso pode trazer para ela em termos físicos. Ela percebe que ela ainda pode ler, ela pode estudar, ela pode ver TV, ela pode sair com os amigos. Tem uma infinidade de profissões que ela ainda pode exercer. Ela pode contar com o carinho dos amigos, dos familiares. E 6 meses depois ela está bem menos deprimida. 1 ano depois ela volta a patamares de felicidades parecido com o que ela tinha antes. Porque a felicidade funciona por contraste. Então não dá, por isso que não dá para você ficar feliz a vida inteira com seu iPhone X. Até porque depois lança o iPhone 11, 3X, 25X, não é? Mas o ideal é que a gente conjugue essas diversas formas de felicidade. Mas não só as formas mais rasteiras e superficiais, essa coisa do prazer, que é efêmero, mas também as formas mais profundas e engajadas de felicidade. Muito bem. Alexandre, a nossa jornalista Milena vai fazer um resumo das suas perguntas. Pode passar para ela. Milena, por favor. Tá bom, obrigado. Está contigo? Você está com óculos, não? As perguntas estão com você, Alexandre? Estão aqui, ó, desculpa. Está aí, pronto. Assim Obrigado, ela resume todas aquelas, passa para você. Aí você viu que faz sentido, que você aí não você tem que Obrigado. ler, ela vai ler para você. Doutor Wellington, por favor. Eu vou juntar aqui 3 perguntas que marcam basicamente como se desenvolve inteligência emocional, quer dizer, se para desenvolver eu preciso passar por decepções, a diferença entre emoção e sentimento, e como lidar com a felicidade, com o sucesso, nessa perspectiva de razão e emoção, e na ideia de inteligência emocional. E eu acho que, primeiramente, nós precisamos pensar que não existe ninguém e nenhuma vida fora de uma perspectiva de contradições. As contradições, elas existem, elas estão postas, elas são socio-historicamente marcadas. Esse mundo em que eu estou aqui, este professor que sou, ou este homem que sou, o pai que sou, o relacionamento que eu tenho, ele está implicado com uma marca que é socio-histórica e ela está ali. O sentido de amar também é socio-histórico. A grande questão que eu talvez levante quando eu falo de inteligência emocional é como eu lido com essa perspectiva de uma paixão alegre ou de uma paixão triste, ou como eu lido com uma emoção que vai evidenciar essa contradição, e como eu faço para resistir e continuar existindo, né? Que é essa palavra tão marcada que é da própria resiliência. Gente, você já pensou se eu pego... Tem gente que uma simples batida na traseira do carro, ele sai do carro, quebra tudo e ainda mata o outro. Isso é a prova cabal de desequilíbrio. Ah, não, ele não tem sentido de vida. Não, ele nem tem sentido de vida, ele não pensou nada. Ele simplesmente foi tomado por um conjunto de coisas, e aí a gente tem, ninguém levanta hoje e diz assim, hoje eu não estou bem, e hoje eu decidi que eu vou pôr fogo no auditório. Não, ninguém levanta assim. As pessoas vão vivendo num conjunto de coisas, e esse conjunto de coisas vão nos levando a lidar ou agir de determinada forma. A perspectiva de uma inteligência emocional não quer dizer que eu vou me livrar de decepções ou que eu vou só racionalizar todas essas emoções. Eu vou senti-las, mas vou aprender a extrair delas elementos que possam me favorecer, ou elementos que possam me fazer qualificar melhor essa experiência. Como é que eu qualifico melhor essa experiência? Numa relação com o outro. E aí a palavra alteridade, ela é mágica para falar de inteligência emocional. Gente, pensa numa empresa. Eu vou pegar o exemplo do corporativo, que eu acho que é o que fica mais evidente. Oi, levantei de manhã e não estou com vontade de entregar aquele relatório. Só que daquele relatório depende uma equipe inteira, depende um projeto, depende uma captação de verbas. Eu tenho o direito de não entregar esse relatório? Sim. Eu posso? Sim. Eu devo? Naquela relação? Não.
E é entender naquela relação, não. Ah, eu não quero, eu não vou. Ué, não vá, meu filho. Mas se você perder o projeto, provavelmente você perderá o emprego. E se perder o emprego, perderá a sua qualidade de vida. E se perder a sua qualidade de vida, aí é que vai sofrer mesmo e vai cair dentro do poço. Não é? É essa a ideia. Fica pior. É uma cadeia criativa que vai ficando mais opressiva e mais sufocante. A ideia é aprendermos a extrair, primeiro é aprender a lidar com essas emoções. E é isso que é inteligência emocional. Não é negar, é lidar com. É aprender a lidar com a perspectiva de uma contradição. E nem razão e nem emoção. Porque verdadeiramente, emoção demais aliena. Razão demais sufoca. Essa é a grande perspectiva de uma inteligência emocional. Equilibrarmos essa relação. E emoção, aqui teríamos que fazer um tratado para falar de emoção e sentimento, e nós não temos espaço para isso. Mas, em uma visão muito panorâmica, né, e pegando o professor Damasio, que acho que é quem mais faz isso de uma maneira implicada, e depois a gente pode até falar particularmente, vamos pensar que emoção está para o orgânico, para as sinapses, para a carga miélica, para todas as questões que vão também acontecendo com o corpo, com o sistema límbico, e com essa base biológica que marca essa minha hominidade, e vamos pensar que o sentimento está mais perto do pathos, que é essa experiência política de ser e de sentir. Aqui tem uma pergunta que acho que serve para os três. Eu sei que vocês ainda têm outras, mas acho que é interessante refletirmos um pouco sobre isto. É a questão do afeto e da virtualidade. Ou seja, como tratar de afeto neste tempo em que as relações são tão profundamente virtuais. Eu acho que seria muito interessante a gente ter um pouquinho aí a visão de cada um de vocês, porque acho que afeta a todos nós que estamos aqui. Quem começa? A virtualidade não é um problema, ou passa a ser um problema, se a gente passa a ser dependente dela. Não podemos ser inimigos da tecnologia, mas precisamos usar a tecnologia a nosso favor. Não podemos substituir a virtualidade, colocar a virtualidade no lugar das relações imediatas, diretas, concretas. É evidente que se o nosso grande amor está no Japão agora, é ótimo que eu vá ligar meu Skype, meu FaceTime, e vou conversar com ele ali, e dar um beijo no celular, se for preciso. Ou abraçar o bichinho aqui tecnológico para poder matar a saudade, na expectativa de que um dia ele volte para eu abraçá-lo fisicamente. Ora, nós temos que aprender a lidar com isso de uma maneira positiva. Então não há problema com a virtualidade, desde que não sejamos escravos dela. O que precisamos aprender é funcionar, trabalhar bem os pilares das relações humanas. Segundo o psicólogo existencialista humanista do século passado, Erich Fromm, alemão, mas que foi expulso da Alemanha por Hitler e veio se radicar nos Estados Unidos, no livro A Arte de Amar, esses pilares são o uso, são as coisas, os seres, olha, muito pertinente ao tema do congresso, e o amor, a arte de amar. Então ele fala que a grande tragédia da humanidade está no fato das pessoas amarem as coisas e usarem as pessoas. Quando a solução dos problemas da humanidade estará no momento em que as pessoas usarem as coisas e amarem as pessoas. Quando tivermos isso, a virtualidade não vai ser problema. O celular não vai ser um substituto do ser humano. Vai ser um complemento. Vai ser um grande parceiro. A tecnologia está aí e a gente tem tudo para aprender, desde que a gente queira. Para que a gente possa aprender a amadurecer o sentimento do amor. No mesmo livro A Arte de Amar, Erich Fromm diz que existem dois tipos de amor. O amor imaturo e o amor maduro. O amor imaturo é aquele que diz assim,
eu te amo porque eu preciso de ti. Mas o amor maduro diz, eu preciso de ti porque eu te amo. No primeiro, o amor imaturo, eu te amo porque eu preciso de ti, porque quando não precisar mais, tchau. Mas o amor que permanece, o amor que fica, é aquele, eu preciso de você porque eu te amo, antes de necessitar. E quem ama, permanece. É que eu penso que essa questão da virtualidade, ela é tão necessária pensar nas novas formas de subjetivação, porque verdadeiramente você tem uma outra subjetividade. Essa forma de ser e de estar nesse mundo, ela também se modificou, né? Que território é esse e como é que eu lido com esses territórios? Porque, às vezes, as pessoas gostam de usar a palavra distância, né? Que é o que marca a virtualidade. Mas que distância é essa entre mim e Alexandre, sentados aqui do lado, partilhando uma conversa que muitas vezes não há quando eu estou num outro espaço. Então, eu penso que as formas, como é que nós vamos aprender a lidar com essa subjetividade social que marca a virtualidade, essa desterritorialização, porque é uma outra forma de agenciamento, é uma outra forma de agenciamento do afeto. E que não é. E se a gente começar a ler a virtualidade, tentando fazer oposição, razão, emoção, e racionalizando o virtual, nós vamos continuar tendo problemas, porque como é que eu lido verdadeiramente com essa nova subjetividade? E que ela tem implicações. Ela tem implicações na formação desses novos sujeitos. Acho que a minha grande questão é aquilo que você coloca, Abranches. O problema é a substituição de um pelo outro. E este, eu acho, que é o problema que nós estamos vivendo, e este nós temos que aprender a lidar com ele rapidamente. Porque nós estamos trocando uma coisa pela outra, e temos que pensar, se trocar essa coisa pela outra, não nos permite uma espécie de anonimato do sentido. Porque, no fundo, eu posso estar trocando uma coisa pela outra, porque não quero me implicar nas armadilhas do sentido. Muito bom. A virtualidade e afeto, eu acho que a tecnologia é uma ferramenta, e como toda ferramenta, ela não é intrinsecamente boa nem má, ela depende do uso que a gente faz. Uma faca é uma faca, passo manteiga no pão, ela é boa, enfio na barriga de alguém, ela é má. Então, acho que é muito do uso que a gente faz da tecnologia e da ferramenta. A tecnologia é uma ótima escrava e um péssimo patrão, depende de como você a usa. Eu acho que a gente tem sintomas de que a gente está usando a tecnologia errada, mas eu acho que é um pouco aquele, quem nunca comeu mel, quando come se lambuza, a gente não está acostumado com ela, a gente exagera. Eu acredito muito na humanidade. Às vezes a gente olha e fala, o mundo vai acabar, a gente está indo por um caminho errado. E pode ser, de vez em quando a gente dá alguns passos errados, de vez em quando a humanidade dá passos errados, e de vez em quando a gente faz coisas novas que não tinha no passado, erradas. Mas na média, a gente só melhora, a gente só evolui. Apesar de todos os pesares, apesar de todas as tragédias, a vida é hoje melhor no mundo do que jamais foi em qualquer outra era da humanidade. Se ainda há pessoas que morrem, infelizmente, de fome, já há muito mais pessoas que morrem pelo excesso de comida e por obesidade. Então, o que eu quero dizer é, eu acho que a gente vai arrumar um jeito e a gente vai equacionar isso. Nada substitui o afeto, porque a gente não é feito de bits, a gente não é feito de chip de memória, a gente é feito de células. Nós somos seres psicossociais, espirituais. A gente tem essas 4 dimensões que a gente não conseguiu replicar isso em celulares ou em algoritmos. Então, assim, nada substitui afeto. Eu vejo muito tristemente, quando às vezes vai em restaurante ver casais, pessoas na mesma mesa, conversando por WhatsApp, dando likes. E a gente está vivendo uma paranoia que a gente nunca está em lugar nenhum.
Você está com a sua pessoa, com a sua família na mesa do jantar, se é que você está com a sua família na mesa do jantar, mas você está preocupado com o trabalho, você está no Facebook, você está no Instagram. Aí quando você está no trabalho, você está preocupado com a sua casa. E você fica que nem cachorro correndo atrás do próprio rabo. Mas eu acho que isso é porque a gente não sabe lidar muito bem com essas tecnologias. Mas eu acredito na espécie humana, eu acho que a gente só evolui. A gente vai arrumar um jeito de lidar melhor com isso. E uma delas é a gente não se deixar escravizar pela tecnologia. Use-a como sua escrava e não o inverso. Eu vejo, a gente vive reclamando que não tem tempo, mas vamos falar a verdade, o que a gente perde de tempo com baboseira, 99% do que a gente consome em redes sociais, a gente não navega na internet, a gente naufraga na internet. Começa numa bobeira que vai para outra, que vai para o kkk, para um vídeo engraçado, quando você vê, você perdeu sua tarde com lixo. Então assim, tecnologia está lá, você pode assistir aula de Harvard, você pode ir para o canal da Anitta, você pode fazer o que você quiser, entendeu? Saiba usar a seu favor. E nada jamais vai substituir o afeto, um abraço sincero, o amor e a conexão que só seres da espécie humana têm. Muito bem, então vamos para mais uma rodada de perguntas encaminhadas para cada um. Vamos começar aqui com a Branches. Como lidar com o estresse do dia a dia e como saber expor pensamentos sem se alterar? Gente, nós precisamos aprender uma arte que anda meio esquecida. A arte do desapego. A arte do despojamento. Perdoar tem na sua essência, um dos sentidos da palavra perdão significa deixar ir. Deixa aquele que te ofendeu ir. Traga de volta para você o poder que você depositou nele, a ponto de te deixar incomodado quando ele passa do outro lado da rua. Deixe ele ir. Desapegue. Nós somos muito apegados. Aquela roupa que a gente não quer desfazer de jeito nenhum. Mas você está meio gordinho, eu vou emagrecer para caber dentro dela de novo. O pessoal guarda e passa 10 anos. Né? Não põe nunca mais, mas desapegar-se de pontos de vista, de verdades absolutas, que envelheceram e a gente não percebeu. Chegou a hora de livrarmos os nossos ombros de fardos inúteis, que só trazem complicação. A pessoa não nos quer mais. Você está buscando outras paixões? Deixa ir. Vai dar uma dorzinha no começo, porque é preciso viver o luto dessa perda. Mas depois, tem 7,5 bilhões de pessoas no mundo. Para a gente escolher outra alma gêmea. E assim a gente vai. Despojamento. Bem-aventurados os simples de espírito, ou seja, os despojados, os desapegados de postos de comando, de serem os donos da verdade. Vamos aprender a compartilhar. Isso é a maior terapia anti-estresse que a gente pode assimilar para a gente poder ter acesso a essa felicidade. Queridos. Vamos lá, o que você leu para mim? Selecionei algumas aqui. A felicidade realmente existe ou apenas existem momentos felizes? A felicidade existe, só que a gente não dá para ficar que nem bobo alegre, eu estou feliz perpetuamente. A felicidade tem ciclos, ondas e vindas, né? E a felicidade, assim como o sucesso, é um conceito muito pessoal. O que é sucesso? O que é sucesso é ter muito dinheiro? Não sei, depende de você. O que é muito dinheiro, né? Felicidade, eu acho que é viver em paz, viver bem consigo mesmo, fiel aos seus propósitos, fiéis aos seus valores de vida. Não é? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Né? Não dá para ser feliz toda hora, mas é possível sim ser feliz, e a felicidade existe. Não é fácil, a gente alterna. E eu diria assim, existe uma ilusão da gente, que a gente tem uma fórmula para ser feliz sempre. Não tem fórmula para ser feliz sempre, porque a vida não é uma linha reta. A vida é cheia de curvas, assim é a vida. A gente tem altos e baixos, momentos bons e momentos ruins, tem frustrações, tem momentos alegres. E isso talvez seja uma das dificuldades das novas gerações, que nos Estados Unidos até apelidaram de mimimi, no sentido de eu.
É porque eles não estão acostumados com frustrações. Tudo pode, tudo está acessível, tudo é assim. É por isso que às vezes se afunda nas drogas, porque não tem condições de lidar com a frustração. E a vida vai te trazer frustrações. Então, é possível sim ser feliz, mas isso não implica dizer que você não vai tombar, que você não vai cair e que você não vai ficar triste e infeliz às vezes. Só existem 2 tipos de pessoas que não sentem emoções ou infelicidades. Quem não sente emoção, uma são os psicopatas e outros são os mortos. Portanto, se vocês sentem emoções, parabéns, vocês não são nem psicopatas, nem estão mortos, né? Então assim, a felicidade é possível, mas se você é ser humano, você vai enfrentar momentos altos e baixos, e é isso que torna a beleza da vida. Cair sim, mas levanta, tenta de novo, cai, esfola o joelho, tenta de novo e segue para frente. Um passo depois do outro, rumo ao seu objetivo. Doutor Wellington? E aí eu emendo aqui com a pergunta que está aqui, olha. E até porque é uma pergunta que fala sobre medo, vulnerabilidade, apesar de toda exibição, exposição, uma pergunta bem interessante. Assim, eu até olhei e falei, meu Deus, dá quase uma tese aqui. Mas eu penso 2 coisas. E porque nos emocionamos, também temos medo. E também estamos vulneráveis. Lógico que os lugares sociais nos protegem, né? E é sempre isso, a gente não pode esquecer que existe uma coisa que são os papéis sociais, e os papéis sociais, o lugar, por exemplo, do reitor de uma universidade o protege em determinadas situações históricas. Não vai livrá-lo das contradições, mas ele está mais ou menos vulnerável, dependendo do lugar que ele se encontre, dependendo do público que ele falará. Entretanto, tem a palavra mágica aqui, que é o medo. E essa sensação de estar vulnerável, ela não acaba, e acho que ela é parte da nossa eterna contradição. Porque a primeira coisa que acontece, pelo menos comigo, e as pessoas não acreditam que eu seja tímido, e as pessoas falam, não é tímido nada. Sou sim. E a primeira coisa que eu fico pensando, quando eu tenho que levantar e falar com um público como esse, eu falo, meu Deus do céu, todas as vezes eu me exponho e me coloco vulneravelmente. É lógico que superar essa contradição tem 2 maneiras. Eu posso pegar agora, sair correndo e não fazer nem a fala de abertura, nem conversar com os meus interlocutores, nem fazer essa fala que é tão legal, ou posso viver isto de uma maneira em que eu pegue esse sentimento, isso é parte do meu conatos, dessa minha energia que vai me fazer criar, e vivo uma experiência legal como essa. Nós não estamos livres de nenhuma dessas paixões, sejam as mais confortáveis e as menos confortáveis. Nós só precisamos aprender como lidar com elas e extrair delas um elemento que nos impulsione. E aí eu fico pensando nessa categoria felicidade. Eu fico ouvindo o Alexandre falar de felicidade. Talvez felicidade seja essa capacidade de qualificar essa experiência a ponto de poder vivê-la e dizer depois que a viveu. Bom, eu acho que realmente não teremos condições de responder nem 1/3 da quantidade de perguntas que chegou até a gente. Eu não vou ter condições nem de ler. Pois é, o que é Estou pior. numa categoria atrás ainda, pior ainda. Mas eu queria deixar um tempinho maior para a manchete. Mas eu fiquei muito impressionado com uma coisa que chegou aqui. Eu sou obrigada a colocar. Veja, antes da manchete. E é para todos. O que vocês desejariam que fosse escrito na sua lápide após a sua morte? É uma coisa interessante, porque
já não estaremos vivos, é o que os outros escreverão sobre nós, é um pouco resumo, certamente, do como os outros nos percebem ou nos perceberam ao longo da vida. Eu não sei se a gente tem condições de responder isto, mas como chegou, né, talvez seja uma provocação bastante interessante, né? Então, se vocês quiserem, antes da manchete, pelo menos fazer um comentário sobre isto, acho que a pessoa ficaria bastante satisfeita. Vamos lá? Eu já vou na lata. Nada porque eu quero ser cremado, não vai ter lápide. Mas, nada. Porque vai viver uma situação do crematório, etc. Então não haverá lápide. Mas se eu tivesse numa situação idealizada, né? E que tivesse lá lápide, eu gostaria que as pessoas dissessem assim: esse homem viveu a vida segundo as contradições que lhe foram postas. A gente coloca no baúzinho com as cinzas. Pode deixar. Boa. Gravou? Né? Quem mais? No próximo bloco da vida, mandarei notícias do mundo de lá. Ai, aqui viveu um homem que viveu 237 anos. Vamos viver é bom. Sim, ué. Tá ótimo. Uma alegria muito grande estar aqui, obrigado. É tão bom compartilhar conhecimento com tanta gente culta, né? Com tanta gente com ideias inspiradoras. Espero que a gente tenha sido capaz de provocar vocês, provocar um pouco de reflexão. A gente vive um mundo assim com tanto ruído, tanto barulho, mas ao mesmo tempo parece com tão pouca reflexão. A gente está no meio dessa zoeira, dessa barulheira, e a gente não para se escutar, para escutar o mundo, escutar as coisas que verdadeiramente importam, né? Então acho que não adianta essa vida super, e a gente é superficial. Está tudo muito miojo filosófico, assim. Eu acho que a gente precisa ir mais fundo nas questões que realmente importam na vida da gente, porque a nossa vida não é só coisas, a gente é o ser, nós somos as emoções, é isso que faz a vida valer a pena. Espero que eu tenha sido capaz de provocar um pouquinho essa reflexão em cada um de vocês. Espero que vocês saiam daqui mexidos e provocados, a entender melhor e se entender que a gente é uma máquina complexa, né? Nós somos seres complexos, cheios de contradições, e a contradição é a nossa marca, não é? E essas contradições nos fazem humanos, demasiadamente humanos. Muito obrigado, espero que vocês sejam felizes, espero que vocês saibam conjugar e viver com todas essas contradições que nos fazem quem somos. E por fim, a manchete, se eu fosse escolher uma manchete com base em tudo que a gente ouviu aqui, e talvez inspirado pelo que o Abranches falou, né, do aumento cada vez maior das pessoas em depressão, que fazem uso de depressivos, que não se encontram, pessoas que estão enchendo os consultórios psicológicos, eu faria uma manchete assim: Prozac, Valium e Lexotan encerram a produção por falta de demanda. Tá bom? Espero que a gente viva um futuro. Obrigado. Muito bem. Espero que a gente viva um futuro em que tudo isso se torne obsoleto, que a gente não precise tomar tantas drogas químicas para se descobrir quem é ou para preencher nossos vazios existenciais. Que isso tudo se torne obsoleto, peça de museu, que a gente arrume uma lápide para esses remédios também. Muito obrigado, pessoal. Quem sabe o Abranches possa fazer essa manchete um dia no jornal, né? Quem sabe? Abranches, por favor. Conversando com um amigo outro dia que fez 3 vezes o caminho de Compostela, Santiago de Compostela, na Espanha. Na última ele levou a esposa, recém-casados, foram para lá, e eu perguntei a ele, quais foram as grandes lições que você teve com essa caminhada? Ele falou assim, foi na primeira. Quando eu terminei a primeira, que me inspirou a voltar na segunda, eu aprendi que é muito importante a gente levar na vida apenas o necessário. Porque eu estava levando muita coisa na mochila, nas minhas costas, nos primeiros quilômetros começou a pesar. Eu tive que ir deixando coisas pelo caminho. Na segunda, eu já fui esvaziado de coisas que não seriam tão necessárias.
Enxuguei ao mínimo aquilo que eu precisava para ser feliz. E consegui ser feliz com um pouco. Mas tem coisas, tem valores, tem sentimentos dos quais nós não devemos nos afastar. Eliminar o provisório e ficar com o permanente. Um deles é a gratidão. Gratidão por esse momento. Tenho certeza que os parceiros de reflexão deixaram sementes poderosas, palavras, sentenças valiosas, para que cada um volte para casa e vá pensando. Coloque a cabeça no travesseiro, reflita bastante sobre o que efetivamente vale a pena viver. Quais são os nossos objetivos na vida? Foi pensando nisso que eu trouxe aqui uma contribuição literária, motivo de uma materialização de um afeto. Minha mãe faleceu em 2012, e em 2013 eu pensei, como que eu posso homenageá-la? Demonstrando a minha gratidão por tudo que ela fez com 6 filhos e mais o meu pai. E cachorro, gato, galinha, horta e jardim. Eu falei, poxa, vou escrever um livro retratando um espaço sagrado, que tornou-se sagrado na convivência de todos. E esse espaço foi a casa da nossa infância, vivida, construída lá na terra dela, na fronteira com o Paraguai. Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, não sei se tem algum sul-mato-grossense aqui, mas eu morei lá muitos anos da minha infância, numa casinha pequena, pobre, sem recurso nenhum. Gente, eu ia para o exterior todo dia, padre. Todo dia eu ia para o exterior, falava outra língua e voltava para o Brasil. Sensacional essa experiência. Morava ali, porque era fronteira seca, não tinha rio separando. E encontrei na casa esse espaço sagrado da convivência, da democracia, da autoridade amorosa, firme, forte, dos docinhos da infância. Qual foi o doce que marcou tua vida aí, da infância? Qual foi, Alexandre? Tapioca doce. Tapioca. Que eu morei um pedaço da minha infância em Manaus também. E a sua, padre? Qual foi? Bolo de leite. Bolo de leite. Já comeu? Não. É gostoso demais. Ah, é? Minha mãe fazia. Na próxima vez que eu vier, faça um para eu provar. Ah, meu pai. Wellington, qual foi? Lembra de um? Hã? Bolo de rolo. Bolo de couve? Rolo de bolo? Bolo de rolo. Bolo de rolo. Delicioso esse negócio. Super gostoso, com recheio de leite condensado, então. Essas lembranças que moram num espaço sagrado aqui dentro, que todo mundo tem, que se chama memória afetiva. Aí eu escrevi um livro que veio à luz e que se chama A Casa que Mora em Mim. Eu fiquei pensando que nome que ia dar para esse livro. Minha Casa, Minha Vida. Não, esse. Melhor não. Não, esse se eu desse esse nome, iam achar que era plágio, iam querer pegar uma partezinha para si. Eu falei, não. Mas a casa que mora em mim, sim. Essa casa foi demolida lá no Mato Grosso do Sul, mas ela não foi demolida dentro de mim. Então tem tudo aqui. A portão, o sofá, a sobremesa, os docinhos, a festa de aniversário, o tanque, o poço, o telhado, goteira que tinha lá em casa também. Tudo isso está na memória afetiva que foi transformada em poema. Um dia um amigo me ligou na TV e falou assim, ele foi no lançamento do livro e falou assim, eu quero comprar outro. Eu falei, mas por quê? Você já tem um? Não, o livro é barato, ele custa R$30. Mais barato que uma fralda, um pacote de fraldas da Pampers, que custa 45. E fralda vai embora depois que é usada, né? O livro fica na estante, guardado para você revisitar a sua memória afetiva todo dia. Ele falou assim, eu quero outro porque na hora que chegou na página que você escreveu para o seu pai, aí eu travei. Travei porque eu estou há 20 anos sem falar com o meu. E eu percebi que eu estou perdendo tempo, carregando um fardo inútil. Eu chorei muito, liguei para ele, e ele de lá começou a chorar e pediu desculpas. E eu falei, não pai, eu é que tenho que te pedir desculpas. E aí eu decidi, marcamos um encontro nesse sábado agora, e vamos lá, eu quero levar um para ele. Eu falei, tá bom, mas na segunda me ligue para dizer como é que foi. E ele fez isso, na segunda-feira ligou. Foi uma beleza, tocamos violão, nos abraçamos, nos perdoamos, tiramos os fardos inúteis das costas, mas eu quero outro livro.
Falei, por quê? Porque no meio da conversa, o meu pai lembrou que tem uns senões a resolver com o meu avô, o pai dele. E disse que, na minha frente, ligou para o meu avô e falou, ô, velho, nós temos umas coisas para conversar. E vai ser nesse próximo sábado. E aí é que a gente vê o quanto é maravilhoso para quem escreve, ver que a sua obra pode ajudar a transformar a vida do outro. E dentro desse livro tem várias fotografias, mas nenhuma delas é da minha casa. Eu fiz questão que fossem fotos inéditas, tiradas exclusivamente para o livro. Por quê? Porque eu quero que você, quando for ler o livro, entre na casa que mora em você, não na minha. A minha é apenas um pretexto poético para que você visite o teu espaço sagrado, para que você viva profundamente a sua hierofania, para que você entre em contato com o sagrado que te habita através da gratidão, que a gente precisa colocar em prática. Eu quero encerrar a minha fala lembrando apenas o texto que eu fiz para o meu pai, que fez o rapaz travar, segundo ele disse. Falei para meu pai que pensei nele hoje. Senti seus olhos na borda das minhas páginas e contemplei a beleza de suas mãos. Meu poema é um ato de amor aos múltiplos atos anônimos do meu pai. É por isso que quando penso nele, olho para o rio que corre em frente à minha casa e vejo que por ali há mãos que amam, que lavam, que nadam e que esperam. Meu pai tem olhos que vão além. E é por isso que gosto de abraçar meus filhos, nesse resgate intérmino de mãos e olhares, de confirmações e certezas, que não se acabam mais. Eu trouxe alguns livros, eles estão lá fora, para quem quiser apreciar, para quem quiser olhar, visitar as páginas, as fotografias e bater um papo. Estaremos juntos o tempo que for necessário. E a manchete que eu gostaria de dizer já é a seguinte, Padre Pedro. Congresso de Lorena confirma, amanhã será um dia muito melhor. Dr. Wellington. Bem, primeiro, muito obrigado. Eu agradeço aos nossos palestrantes aí que aceitaram o convite da universidade. Acho que esse é um momento ímpar, é um momento de tecermos aí laços de amizade, porque eu não os conhecia, então, pessoalmente. Então, agradeço muito a oportunidade de poder estar com vocês aqui na mesa. Agradeço ao mediador, né, pela condução dos trabalhos e a cada um dos meus colegas que aqui estão e que me ajudam num exercício cotidiano a fazer o Unifateia que conhecemos, e a vocês que escolheram esta universidade porque sabem do potencial criador que aqui existe. Então, muito obrigado. E talvez o que eu gostaria de deixar como uma marca de tudo que conversamos, e conversamos tantas coisas, é que precisamos, com urgência, encontrar os sentidos da paixão. Dessa possibilidade de ser, de estar com o outro, de nos implicarmos, de perdermos, sobretudo, esse medo de sentir. Esse medo de viver com o outro e esse medo de que se eu construo algo com o outro, eu estou perdendo. Se eu construo algo com o outro, eu estou, na verdade, frutificando. Nós estamos juntos para fazer desse mundo um mundo melhor. E um mundo que é melhor só é
por conta da alteridade, para aprendermos a respeitar, e a palavra é respeitar, limites, respeitar diferenças, respeitar o tempo das coisas, o tempo que hoje está comigo, o tempo que não me é mais favorável, o tempo que me leva daqui para lá e que me faz viver as memórias, mas sobretudo o tempo de ser, porque há um tempo para sermos e esse tempo é agora. E se eu tivesse que dizer uma manchete, eu diria: brasileiros venceram o vírus potente da falta de tempo e aprenderam a amar uns aos outros. Obrigado. Muito bom. E agora retornamos ao nosso mestre de cerimônia, professor Miguel, para o encerramento. Obrigado, padre. Obrigado a todos pela presença. Antes da gente se despedir, eu vou convidar a professora Rosana para me ajudar a entregar algumas lembranças para os nossos convidados. Padre Pedro. Padre Pedro, por favor. Carlos Abranches. Eis a felicidade. Está aí. O professor Wellington de Oliveira. E Alexandre Correia. Pode trocar por um óculos de leitura, não? Agradecendo mais uma vez a presença do mediador e dos convidados. E a vocês, uma boa noite, uma boa semana a todos. Obrigado.